Uma das ênfases que tem sido dada no na nossa vivência de discipulado por imersão em Renovo é o fato de que discipulado é uma ferramenta de capacitação contínua, não termina nunca. A gente bota os pés nessa caminhada e não tem graduação, não tem formatura. Você simplesmente vai passando por etapas, vai amadurecendo, vai se tornando um discípulo mais maduro, mais experiente, mas não existe colação de grau, nem formatura nesse caminho. E entre as coisas que nós abordamos e enfatizamos, existem dois conceitos que me parecem muito importantes. Um deles é um conceito da temporalidade, né? Nós vivemos dentro de um tempo que é o Cronos, né? De onde vem a palavra cronologia, e nós vivemos no Kairos, que é o tempo de Deus na nossa vida e no nosso tempo na vida aqui na Terra. E uma palavra, uma observação constante na boca das pessoas é: eu não tenho tempo, não dá tempo, eu não posso, eu gostaria muito. Algumas pessoas dizem: o meu dia tinha que ter 36 horas, 48 horas, enfim. Quando dizemos isso, nós estamos, de uma maneira inconsciente, afirmando que Deus não foi sábio na estruturação do tempo, daquilo que ele decidiu que seria a estrutura da temporalidade em que o ser humano viveria. Normalmente, quando penso nisso, eu penso num dia de 24 horas, como 8 horas para dormir, 8 para trabalhar e 8 para viver as outras dimensões da vida. Mas quando dizemos meu dia tinha que ter 36, 48 horas, estamos dizendo que Deus não planejou muito corretamente. A gente vai para o conceito de prioridades que tem que caber dentro do tempo, né? E o princípio de autoridade e prioridades estabelecido na Bíblia fala que a nossa vida tem que estar focada em alvos muito específicos. O primeiro é a nossa relação com Deus. Não pode se edificar um sistema de prioridades na vida que não tenha na nossa vida, na essência do nosso viver com Deus, a sua prioridade. Isso não se mede por quanto tempo você ora, isso não se mede por quanto tempo se lê a Bíblia, isso se mede pela intensidade de tempo com que se vive na presença de Deus o tempo todo. Que isso deveria ser o nosso foco, estar com uma vida corandel, perante a face de Deus, sempre o tempo todo. E quando mexemos com isso, já vamos saber que para Deus nós somos importantes. A nossa relação conosco mesmos deve derivar da relação com Ele e será de fundamental importância quando nós começarmos a refletir sobre a nossa relação com o nosso próximo. Então, vida com Deus e vida comigo mesmo. A saúde da nossa relação conosco mesmos, né? A benignidade dos propósitos que temos em relação à nossa própria existência. Isso tem que ocupar um lugar significativo, porque senão esse não seria o segundo mandamento, né? O primeiro, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. E amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti. Amar a Deus, amar a mim de uma forma saudável, responsável, e a consequência disso, amar o meu próximo, me relacionar com ele. Quando nós formamos família, nos casamos, o nosso próximo mais próximo deve ser nossa esposa. E ela entraria nessa categoria de prioridades. Eu com Deus, eu comigo mesmo, eu com minha esposa e os meus filhos. E lá, depois disso, vai vir o meu conceito de vida profissional. Porque na vida profissional está a minha capacidade de sinalizar o reino de Deus em todos os segmentos da vida humana. Por isso ela vem antes da prioridade de igreja reunida, porque igreja não é um lugar onde se vai. Igreja é uma identidade que se recebe a partir do momento que cremos em Jesus e o adoramos em comunhão com outros. Então, depois da vida com Deus, da vida comigo mesmo, da vida com minha família, esposa, filhos, e a minha vida como um servo de Deus neste mundo, e para servir ao mundo em nome dele, vem
a excelência da minha vida profissional, o testemunho efetivo que eu posso dar como um cidadão atuante, participante, consciente, responsável, sendo o melhor entre os melhores naquilo que fui chamado a fazer e a contribuir para o crescimento da sociedade. E aí isso vai se refletir também na minha vida comunitária, como um cristão pertencente a uma comunidade de fé, que é adoradora, para poder se tornar servo dos homens, em nome de Deus. Quando enfatizamos o tempo devocional, é preciso que entendamos que ele é parte de um processo de relacionamento com Deus. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós temos um nível de relacionamento com ela. Quando essa relação é aprofundada, quando essa relação transcorre com o tempo, ela vai se tornando cada vez uma relação mais madura. Ela não perde a sua objetividade, ela não perde o seu sentido, mas ela alarga os seus horizontes. A minha relação com um filho de 3 anos não é a minha relação com um filho de 30 anos. Embora nos amemos e nos queiramos muito, não é muito provável eu andar com um filho de 30 anos carregado no colo quando caminho pelas ruas, porque ele cresceu, ele é um ser humano mais pleno, mais completo, ele não precisa disso. E a minha relação de pai com um filho de 30 anos não pode ser a mesma relação com um filho de 3 ou de 4 anos e vice-versa. Assim, uma das coisas que a palavra de Deus nos chama a atenção é que quando a coisa quis ser comunicada pelo homem de Deus de uma forma mais profunda para nós, não encontrou espaço porque nós ainda éramos criancinhas em Cristo. Ou seja, a nossa relação com Deus não tinha amadurecido. A paternidade de Deus é uma das referências mais expressivas do amor de Deus. Mas eu preciso admitir que a minha caminhada e a minha relação com Deus precisa crescer, amadurecer, para que Ele possa me tratar como um filho adulto e eu possa referi-lo como meu Pai da eternidade. Muda de ambos os lados a perspectiva. E quando nós fazemos isso, nós entendemos que, embora seja extremamente benéfico, um tempo específico para oração, para comunhão com a palavra, a vida com Deus é mais do que isso. A vida devocional ela não é compartimentada. Eu posso estar num devocional profundo, enquanto eu estou ceando com a minha família e compartilhando a vida com eles. Eu posso estar num momento de profunda comunhão com Deus, quando estou assistindo um belo espetáculo de teatro, uma manifestação cultural de excelência. Eu posso estar em profunda comunhão com Deus, porque sei que todo dom perfeito procede dele, e tudo aquilo que é obra da criação, é obra do Espírito Criador de Deus, retorna para ele em forma de louvor, de adoração e de ação de graças. Assim é melhor pensar numa vida devocional, que inclui um tempo devocional, mas que, acima de tudo, acaba por permear toda a dimensão do nosso tempo, do nosso dia e da nossa vida. Quando as pessoas falam muito que não tem tempo, que não dá tempo, especialmente diante de desafios que as tornem um pouco mais imersas no propósito de Deus, eu costumo dizer 2 coisas. O livro de Provérbios, no capítulo 27, diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, perdão, não é Provérbios, é Eclesiastes. Há tempo do verbo haver, existe tempo. Então, quando eu digo não tenho tempo, eu estou dizendo provavelmente que a minha escala de valores ou a minha conceituação de prioridade está equivocada. Agora, se a gente lê o capítulo um pouco mais, ele vai dizer que há tempo para tudo aquilo que se torna ou que se constitui num propósito, numa meta, num alvo para a vida. E aí eu fico pensando, grande parte das ações que movemos e que não dão certo é porque elas não tiveram como ponto de partida o nosso interior. Elas nasceram por pressões externas. É o regime que eu tinha que fazer, é o curso que eu tinha que começar, é o aperfeiçoamento em alguma área que eu desejava ter. Enfim, era uma viagem que eu sonhava fazer. Se essas ações não forem construídas
do meu íntimo para fora, de dentro de mim para fora, do interior para o exterior, provavelmente elas nunca se tornarão um propósito. Eu não posso decidir, eu não posso arquitetar planos e sonhos simplesmente por forças externas, por pressão que os demais fazem sobre mim. Aquilo que não tem como ponto de partida o meu próprio querer, o meu próprio sentido de propósito, dificilmente será levado a bom termo. Portanto, há uma perfeita compatibilidade entre propósito, entre realização e prioridade, mas propósito tem que se tornar algo de dentro para fora e não de fora para dentro. E falando um pouquinho ainda sobre a questão do tempo, há um conceito que eu uso, coloco em prática há muitos anos e que eu queria lhe recomendar, que é o que nós chamamos de entretempo. Eu tenho ensinado isso nos últimos 30 anos. O que é um entretempo? É um tempo entre um tempo e outro tempo. É o que fica aqui no meio. Eu tenho lido com alguma satisfação no noticiário diário que algumas empresas agora param no meio da tarde. Às 4 horas da tarde, os funcionários têm 15 minutos para ir à academia, ou ao salão de chá, ou à biblioteca fazer uma pequena consulta, e aí daqui a pouco voltam e trabalham 2 horas, e daqui a pouco há 15 minutos de imersão num pequeno vídeo de humor, de alguma coisa assim lúdica, e eles voltam para o trabalho, e que isso faz uma enorme diferença no dia, como a pessoa chega ao final do dia de trabalho, e também na sua produtividade. Aí eu fico pensando comigo, isso é o que eu venho chamando há muito tempo de entretempo. Estou lá trabalhando e já estou há 1h30 diante do computador e a minha mente está começando a ficar um pouco saturada, um pouco carente de um intervalo. Aí então eu paro tudo e eu deito lá no tapete do meu escritório e boto uma música orquestrada bonita e por 10 minutos eu estou usufruindo do benefício dessa manifestação tão rica da criação, que é a arte, que tem sua origem em Deus. Mas pode ser diferente disso. Eu posso simplesmente levantar por meia hora, descer até a quadra onde eu moro e fazer uma caminhada de 10 minutos ao redor e retornar daqui a pouco para outra vez dar continuidade àquilo que estou fazendo. Há muitas formas, é um tempo entre um tempo e outro tempo. Há muitas formas simples, não onerosas, práticas, de você semear o seu dia de alguns momentos de entretempo. E se você fizer isso, o seu dia vai ser mais produtivo e você vai chegar cansado. Me lembro quando minha esposa era viva e os filhos ainda eram crianças. Muitas vezes, quando eu chegava em casa, vindo do escritório, eu fazia assim com a mão para ela e ela entendia. Eu descia para o escritório, na parte térrea da casa, botava uma música orquestrada bonita e me deitava lá no carpete da sala, do meu escritório, por 10 ou 15 minutos. Eu me despedia do dia, das muitas pessoas que tinha atendido, das dores que haviam sido compartilhadas comigo, das angústias ou inquietudes que o meu coração podia estar abrigando. E eu os colocava todos aos pés do Senhor. E dizia, Senhor, agora não é o pastor, não é o conselheiro. Quem tem que estar aqui em casa com esta mulher e estas crianças é o esposo e é o pai. Por favor, não permita que eu leve comigo todas essas pessoas que povoaram a minha mente e o meu dia. E não raras vezes isso trazia um resultado muito significativo. Para você estar totalmente presente em um momento, é preciso que você esteja por inteiro lá, e não dividido ou fragmentado. O entretempo pode ser uma bênção para a sua vida.